Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos falar de um tema, de um conteúdo prático para você que quer advogar no crime que é muito recorrente, que são os crimes de violência doméstica. Nós vamos falar de como atuar na prática. Mas antes, se você ainda não faz parte aqui do nosso grupo, faça parte de um grupo selecionado que fala diariamente sobre direito e conteúdo jurídico. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, nos dê essa força e também nos siga nas redes sociais do Instagram e do Facebook Ilmar Muniz. E se você quiser todo o conteúdo escrito dos nossos vídeos, faça parte do nosso grupo do Telegram. Lá nós enviamos o checklist com todas as informações. Mas vamos lá falar sobre esse assunto que é muito importante para você que quer atuar no direito penal, principalmente nos crimes de violência doméstica, para você entender mais ou menos como é que funciona, colocar em prática muitas das dicas que eu vou dar aqui hoje, principalmente explicando casos específicos de como você deve orientar o seu cliente. Então vamos lá com a primeira situação importante que você deve entender se você nunca atuou nessa área. Você pode ser procurado para atuar tanto pelo réu como também pela vítima. Sim, há situações que a vítima vai ter a necessidade de ter um acompanhamento jurídico de um profissional, seja pela Defensoria Pública ou de um advogado particular que você será contratado para atuar, principalmente quando se tratar de pedidos civilmente puníveis, por exemplo, dano moral. Já quando você atua pelo réu, tem todo o procedimento de justificativa, de revogação de prisão, de revogação de medida protetiva, que eu vou explicar aqui para vocês um passo a passo de como funciona. Mas vamos lá, uma primeira informação que é muito importante que você tenha em mente. A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, não dá direito, mesmo que os crimes sejam de menor potencial ofensivo, que seja utilizado o procedimento do juizado criminal especial. Presta bem atenção, porque esse erro ocorre muito. Tem muito juiz que come bola nesse sentido, muito promotor que come bola nesse sentido, e você, atuando pelo réu, deverá ter conhecimento para que você possa até mesmo ter uma grande sacada para o seu cliente. Presta atenção. Vamos supor que o seu cliente cometeu, ou então supostamente cometeu um fato delituoso que está previsto lá na Lei 11.340, que prevê os crimes de Lei Maria da Penha. E o juiz começa todo o procedimento e prossegue todo o processo como se estivesse se utilizando da especificidade da Lei 9.099 de 95, que é a Lei do Juizado Especial, nesse caso criminal. E oferece ao seu cliente, no meio da decorrência dos fatos, a transação penal. O seu cliente aceita, que é um pagamento de uma cesta básica, por exemplo. Faz lá o pagamento da cesta básica na transação penal. Seu cliente transacionou, perfeito? Foi o cumprimento e o juiz então extingue a punibilidade. Ele vai lá e para de responder criminalmente e como se nada tivesse acontecido. Mas lá na frente alguém orienta a vítima porque o procedimento foi o procedimento incorreto. O juiz poderá voltar para trás? Não. Feita a extinção da punibilidade, você e o seu cliente terá recebido um benefício, mesmo que incorreto processualmente falando, você terá aí um ganho com o seu cliente. Então, uma dica importante, acontece muito na prática e você deve estar preparado para entender o momento adequado de intervir ou não. Se for benéfico ao seu cliente, você não vai intervir. Agora, se você estiver atuando pela vítima, por exemplo, e for oferecido uma transação penal de um procedimento da Lei 9.099, você deve intervir dizendo para o juiz que, com base na própria lei, na Maria da Penha, tem uma previsão legal, um procedimento impeditivo, que foi uma alteração, que diz que os crimes de Maria da Penha não poderão se utilizar do benefício do juizado especial criminal. Por exemplo, a própria transação penal. Então você tem que explicar para o juiz e o juiz não poderá continuar os feitos no procedimento da Lei 9.099. Perfeito? Primeira dica importante. Vamos lá que nesse vídeo terão outras dicas muito importantes que você deve saber para justamente beneficiar na sua atuação como advogado especialista na área penal. Vamos lá? Vamos continuar? Então nós estamos falando que não tem como aplicar a Lei 9.099 porque há um impedimento legal lá no artigo 41 que diz que no procedimento do juizado não pode os crimes que têm previsão na Lei Maria da Penha.
Mas agora vamos falar de um ato que acontece muito e você tem que estar preparado para poder atuar. E aqui tem uma pegadinha muito grande, que dificilmente isso é explicado nos bancos acadêmicos e na prática eu vejo muita gente errar. Mas erra assim com uma facilidade e todo mundo come essa bola, passa despercebido, mas você, a partir de agora que vai ter esse conteúdo, não mais terá esse erro na sua vida como advogado. Presta atenção. Aconteceu lá o ato criminoso, todo mundo vai para a delegacia, foi feito ou lavrado um flagrante e levado ao juízo para que o juízo, em uma audiência de custódia, realize a continuidade da prisão ou não, a conversão dela em preventiva ou não, perfeito? Na Lei Maria da Penha, há previsão legal de contravenções penais e de crimes. Vou dar 2 exemplos. Na contravenção penal, as vias de fato, né? Ou então a ameaça no caso do crime. O juiz poderá apenas converter o flagrante, o ato em si, em prisão preventiva, se o fato se tratar de crime, lá com previsão no 313 do CPP. Estou dizendo isso para vocês porque tem muito juiz que decreta a prisão preventiva, mesmo se tratando de fato isolado de contravenção penal. Não teve nenhum outro fato delituoso que possa se encaixar em crime, e só aquele na contravenção penal. Aí você tem que alertar o juiz que o entendimento majoritário é que, quando se tratar de contravenção penal, ele não poderá converter em prisão preventiva e deverá, de fato, colocar alguma das medidas protetivas de urgência que não seja a restrição da liberdade com a prisão do seu cliente. Olha que interessante, fato que você tem que saber, que você pode saber discutir, que você tem que saber interagir na audiência de custódia e no ato da prisão preventiva do seu cliente. Agora um fato importante, se foi uma contravenção penal, o juiz determinou lá que ele se afastasse do lar, que ele não se aproximasse tantos metros da vítima, mas ele fez isso, ele foi lá e cometeu essa bobagem de se aproximar, de descumprir a ordem judicial, o juiz sim, aí nesse fato, poderá converter essa situação em prisão para que possa garantir a segurança da vítima. Perfeito? Ok até aí? É um fato muito importante que nem todo mundo sabe. Como eu disse, eu vi muita gente comer essa bola em audiência, principalmente audiência de custódia, tá? Vamos passar por essa situação que é do flagrante. Então vamos falar sobre, e nós já falamos também da questão preventiva, vamos falar um pouco agora das medidas protetivas, tá? Esse checklist não se preocupa, precisa anotar agora. Vai lá no grupo do Telegram que você vai estar com esse conteúdo lá. E eu vou explicar para vocês que isso aqui vai estar totalmente separado para que você possa ter esse conteúdo em mãos. Nas medidas protetivas, né? Como é que funciona? Aconteceu o fato delituoso, ou seja, a contravenção penal, ou seja, o crime propriamente dito, ou né, as vias de, o juiz, assim que ele recebe essa informação, em 48 horas, ele deve já determinar qual será a medida de proteção da vítima. Então, a medida protetiva de caráter de urgência e o juiz já deve determinar. Se o juiz não fizer isso e você estiver pela vítima, você pode peticionar e requerer que o juiz faça de fato essa situação. Mas se agora você está pelo réu, o juiz determinou lá o afastamento do lar. O juiz determinou que o réu fique distante da vítima tantos metros. Você pode já nesse momento pedir uma audiência de justificativa, explicando ao juiz de fato como ocorreu e ele tendo com você um primeiro momento de te conhecer, um primeiro momento de ouvir a sua versão e você explicar o que de fato aconteceu e determinar para o juiz, demonstrar para o juiz que você não põe em risco a vida, a saúde, a integridade física ou moral da vítima. Isso é muito importante que você tenha em mente e que você saiba lá quais são as medidas protetivas cabíveis, que são lá na previsão do artigo 19, 18 e 19 e seguintes da Lei Maria da Penha, que determinam o quê? Que o juiz faça algumas medidas, umas mais gravosas e algumas mais brandas, dependendo justamente das circunstâncias que aconteceu o ato delituoso e também o comportamento vítima, réu e como poderia então se isso se tornar de fato um novo crime ou então que põe em prática uma eventual ameaça, por exemplo, tá? Isso é muito importante. Vamos supor que o juiz determinou, nesse caso, na audiência justificativa, você vai pedir a justificativa para o juiz porque o juiz determinou que o réu ficasse distante 500 metros da vítima. Mas o réu e a vítima, né, são parentes, por exemplo, no meio seio familiar,
eles moram vizinhos, porta com porta, casa com casa, no mesmo corredor. Você poderá pedir na justificativa ao juízo e explicar que o réu, né, não teria como se afastar 500 metros porque de fato eles moram no mesmo corredor ou no mesmo condomínio. E você poderia pedir ao juízo o afastamento menor, né, um espaço muito menor, para que não ocorra um descumprimento legal da medida, explicando para o juiz que o fato dele não se aproximar, não dirigir a palavra à vítima, vai impedir qualquer tipo de crime posterior. Tá? Então isso é muito importante que você entenda, e dessa possibilidade lá do artigo 19, da possibilidade de se pedir audiência de justificativa. Perfeito? Vamos passar um pouco mais essas questões e agora vamos para um ponto muito importante que é interessante que você explique ao seu cliente. Ele descumprir as medidas protetivas de urgência, por exemplo, o afastamento do lar ou o distanciamento da vítima, é um crime, né? São crimes específicos, cumulativos com todas as condições do crime já cometido ou supostamente cometido. Então o réu tem que tomar muito cuidado de não descumprir as medidas protetivas, porque só o fato de descumprir a medida protetiva também é um crime próprio que ele poderá ser cumulado nessa circunstância. Vamos lá, seu cliente então foi colocado que ele não poderia se aproximar da vítima 300 metros. E ele está passando por uma rua, ele trabalha com entrega e a vítima está lá. Ele vai fazer a entrega e a vítima está na rua. Ele se aproxima mais do que 300 metros da vítima. A vítima chama a polícia vem, leva seu cliente preso porque teoricamente ele teria descumprido a medida protetiva. Você terá que ter com o seu cliente argumentos dizendo que ele jamais quis se aproximar da vítima, que ali é o trabalho dele, que ele foi para lá para fazer essa entrega, que jamais ele quis qualquer contato com ela e que não teve dolo na quebra da medida protetiva. Foi uma situação, uma circunstância totalmente aleatória. Com isso, você afasta as circunstâncias criminais da quebra e também que o juiz não coloque numa situação mais gravosa. Perfeito? Isso é importante que você entenda. Agora, um fato importante você entender. E se a vítima procurar o réu? E se a vítima começar a mandar mensagens? E se a vítima começar a ir até a casa onde o réu está? O que o réu deve fazer? Você deve orientar o seu cliente que ele deve gravar, tirar print e filmar toda vez que a vítima o procurar e ele determinar que isso está acontecendo, para que você possa juntar isso ao juízo, explicar isso ao juiz, para que o juiz determine que a vítima se explique e até mesmo que o juiz observe que talvez as medidas protetivas estão sendo prejudiciais ao seu cliente, porque é a vítima que coloca em risco que ele quebre. Perfeito? Justamente para que você possa embasar para o juiz que seu cliente jamais quebrou as medidas protetivas e que sim, a vítima está fazendo isso. Isso é muito importante. Gente, olha, isso é muito importante porque isso acontece muito. Então, você está com um cliente que a vítima começou a procurar ele de alguma forma, explica isso a ele, pede para ele entrar com um gravador, com o celular gravando, se a vítima procurar ele na porta dele para ele filmar, para ele tirar print das conversas, para levar isso ao juízo e demonstrar isso ao juízo. Agora, uma das coisas que mais você vai ter que atuar é na revogação das medidas e da prisão, se for o caso, do seu cliente. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai pedir isso? Presta atenção que aqui essas dicas são dicas de ouro, que eu tenho certeza que isso vai ajudar muito na sua atuação como advogado, O juiz, ele tem que estar seguro que nenhum dos crimes, nenhuma situação ruim acontecerá com a vítima. Então, quando você for promover um pedido de revogação, quando você for pedir para que o juiz revogue uma prisão preventiva, no caso Maria da Penha, ou que ele deixe mais brando a questão das medidas protetivas, você tem que justificar e provar para o juiz que o crime não ocorrerá novamente, ou então que as ameaças que ele fez não serão fundadas. Como é que você faz isso? Por exemplo, o juiz está com uma prisão preventiva decretada contra seu cliente e você quer que o juiz então determine que ele saia da prisão e que ele venha com uma medida protetiva. O que você vai explicar para o juiz? Que ele tem aonde ficar, que não é a mesma casa que a vítima. Então você vai juntar lá a casa da mãe, que a mãe se compromete a deixar o filho morar. Você vai juntar um parente com um termo por escrito que a testemunha, ou alguém vai deixar ele morar naquela casa, justamente para não ter contato com a vítima. Então você está demonstrando para o juiz que ele não vai ficar no mesmo lar, que ele não vai ficar próximo à vítima. Isso ajuda muito o juiz ter substâncias para revogar uma prisão preventiva e determinar uma medida protetiva de afastamento, que é mais branda para o seu cliente.
Ou, por exemplo, como eu falei no caso, que morem no mesmo espaço, no mesmo corredor, você demonstrar para o juiz que o seu cliente trabalha de tal a tal horário e que isso impediria que ele tivesse qualquer contato dentro do corredor com a vítima e que ele se compromete a se afastar sempre que tiver a vítima próxima, não ter nenhum contato pessoal com ela. Isso é muito importante porque você reverte toda a discussão, reverte toda a questão da medida protetiva mais gravosa ao seu cliente. O que é importante você ter em mente aqui, não sei se você percebeu na nossa fala, você ter provas e substâncias para o juiz que ele não colocará a vítima em risco. Então você quer revogar a medida protetiva mais severa para uma mais branda, até que acabe o processo, uma eventual sentença, você deve provar para o juiz de alguma forma documental ou circunstancial que o cara, que o réu não irá cometer nenhum tipo de ato. Você quer revogar uma prisão preventiva? Então demonstra que ele não vai se aproximar da vítima, que ele não vai ser próximo da vítima, que ele não vai chegar perto da vítima de forma alguma. Isso vai dar substâncias para o juiz, porque a prisão, ela sempre é a exceção do fato. O juiz não quer de fato colocar a prisão para o seu cliente, até porque ele sabe que prendendo o pai que estava ali numa discussão com a mãe, vai colocar em risco até a questão alimentar da criança. Ele vai parar de trabalhar, vai ser mandado embora. Então todas essas circunstâncias o juiz sabe da gravidade, mas ele não pode colocar em risco a vítima, a vida da vítima, nem a integridade da vítima. Então o juízo sempre vai ter que ter substâncias e elementos para ter o seu pedido de revogação concedido. Perfeito, pessoal? Nós não vamos mais estender tanto esse vídeo. O próximo vídeo eu falo um pouco da audiência de instrução no caso da violência contra a mulher, no caso de violência doméstica, para que vocês possam entender o passo a passo da instrução, como provar, o que deve falar, o que deve ser feito para que você tenha êxito nesse processo. Perfeito? Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, deixa um comentário e também nos siga nas outras redes sociais para que a gente possa saber que o conteúdo está sendo direcionado de acordo com a sua audiência. Até a próxima!